Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Está no ar o TV Macho. Não, TV Macho não. Café Conservador, podcast com o Coronel Rogério Sargento Noé. Estamos aqui na reta final do ano, desse ano que foi sofrido, em que a direita apanhou mais do que bala na boca de banguela, né? E estamos aqui para analisar esse primeiro ano do governo Lula, que no começo do ano, dadas as devidas proporções e as perspectivas que nós tínhamos, a gente achava que ele não encerrava esse ano na presidência, mas com toda a blindagem que ele possui em todos os setores do poder, ele vai virar aí 2023 para 2024, e aí com o Coronel Rogério aqui nós vamos debater os principais fatos que aconteceram durante esse primeiro ano do governo Lula e como a direita suportou, né, esse ano tão difícil. Coronel, boa tarde. Boa tarde, Noé. Você começa aí com a TV Macho, me lembra da TV Pirata, né? Exatamente. TV Pirata, bons tempos do humor no Brasil, né? Aí me vai lembrar também, já porque você começou com a TV Macho, e aí dentro da TV Pirata tinha o Babosa, Sim, mas sim. hoje tudo isso cairia no politicamente lacração, correto. né? Não pode falar. Aí nos lembra lá do Jô Soares no Viva o Gordo. Ó, Viva o Gordo, né? Sim. Aí o cara vai falar que é gordofobia. Aí ele tinha um capitão gay, vai falar que é homofobia. Veja o que nós estamos virando, e é um pouco do retrato do que a gente vê aí desses primeiros 12 meses do governo Lula. A gente pega... Tudo que é supérfluo é proibido, né? Tudo que é supérfluo é proibido. Pensar daqui a pouco está sendo proibido, e as pessoas precisam refletir e analisar esse ano friamente, porque vão tentar empurrar para a população que foi um ano maravilhoso, como ele está tentando colocar na conta dele a melhoria. Parece que a nota do Brasil melhorou, saiu de beber menos para beber, né? Beber ele sabe. Beber mais, beber ele está bebendo mais, né? Então, assim, tem tudo isso aí, mas a gente precisa entender que o ano não foi fácil. Quem está aí no dia a dia, vim conversando com um colega nosso, você vai no supermercado aí, arroz é R$45, você pega produtos, carne, a picanha não veio, a cervejinha não veio, exato, a geladeira não vai vir. Os impostos vieram. Os impostos vieram, quem comprava na Shein, a gente vai comentar, Shein, Shopee, e está tudo aí super taxado, e a tendência é, infelizmente, piorar, porque eles precisam fazer caixa, né? Um caixa de 50 bilhões para as eleições do ano que vem no fundo partidário. Então a gente vai começar tocando a bola, né, Noé? Sim, vamos começar falando já que em janeiro, né, depois do desastre que foi a eleição que não se pode questionar, né? Se você falar, dependendo do que você falar das eleições de 2022, seu programa sai do ar, suas redes sociais são bloqueadas, né? Passado isso, né, o cara assumiu o governo do país. E aí, no dia 8 de janeiro, aconteceu aquela invasão ao Congresso, né, dos manifestantes, que foram já de cara chamados de terroristas, né, homem-bomba. Né? Claro que teve gente que barbarizou, teve gente que cagou na mesa do ministro lá e realmente teve gente que exacerbou, mas não a ponto de você chamar a pessoa de terrorista. Para mim, o terrorista é o cara que explode uma bomba, mata pessoas num ataque terrorista, nem que seja facadas, que seja tiro. Mas a imprensa deitou e rolou em cima daquilo ali, que nós temos aí temos aí muitos casos em que houve infiltrados, né? O cara com a camisa do Bolsonaro derrubando o relógio, né? Que desapareceu, ninguém sabe onde esse cara está. Então, vamos começar aí a partir de janeiro, que foi o episódio que agora, inclusive, é o que eles precisam, né, para fazer igual estão fazendo com o Trump lá nos Estados Unidos, que lá foi em 6 de janeiro, se não me engano, a invasão. 6 de janeiro. A gente começou esse ano 2023, né? Ainda com a ressaca, né? Com aquele nó na garganta. Gosto de chapéu velho, né? Aquele gosto de chapéu velho na garganta. Vendo como que ia ficar, a população ainda se motivando, a pessoas fazendo excursões para ir para Brasília, para se manifestar. E realmente se pensava numa manifestação, né? Questionando, porque se achava que no Brasil se podia questionar, se podia se manifestar. E, infelizmente, assim, a turba é muito difícil de controlar, né? A gente não sabe quem é que estourou a boiada, vamos falar assim. Alguém foi, o próprio presidente disse que já tinha gente dentro do palácio, e se tinha gente dentro do palácio, não eram pessoas bolsonaristas, eram pessoas do governo, acesso, né? Tinham acesso.
Até porque as imagens sumiram, né? Inacreditável que o Eu acho que um Ministério... certo ministro engoliu ela, engoliu todas as câmeras. Pois é, um ministro da Justiça que cuida da segurança pública no país fala que não tem câmeras que filmam, né? Então isso tudo soa muito estranho. E sabemos que pelas imagens que haviam infiltrados, sim. Quem esteve lá falou que sim, muita gente errou, porque o sentimento de revolta era grande, e quem estuda um pouquinho do movimento de massas sabe que a turba, quando ela forma, é difícil de controlar. E apenas uma fagulha faz essa turba estourar, como foi. Então as pessoas se exacerbaram. Agora, muito mais gente já estava com esse desígnio ali, já queria praticar isso daí, porque não justifica o cara com a camisa do Bolsonaro quebrando o relógio, defecar em cima da mesa do ministro, né? O ministro do gabinete institucional dá água para manifestantes, né? Então, assim, é tudo muito estranho, e muita gente foi presa e não tinha nada a ver com aquilo ali. Tem gente que foi presa que nem estava lá, né? Pois o caso, né, do camarada que não estava lá e foi preso, o cara que estava vendendo algodão doce, o cara que foi fazer uma entrega. Sim. Então isso tudo nos mostrou, do dia 8 para frente, um Brasil muito perigoso. Sim. Um Brasil muito sombrio, porque a gente viu as pessoas se valerem disso daí. Nós falaremos mais adiante como o hacker da Janja, que serviu para distrair para a eleição do Dino, sim, e agora para eles proporem a censura. Exatamente. Então, assim, serviu, infelizmente, a gente não pode provar, mas suspeita-se que, de caso pensado, que essa marcha autoritária, ditatorial, totalitária, que nós estamos vendo no Brasil, que você não pode questionar nada, porque tudo que você questiona, eles querem prender, querem investigar. Primeiro ele prende, depois investiga. Foi o que a gente viu. Exatamente. Nós vimos pessoas aqui do nosso estado, e eu não estou dizendo se elas estavam certas ou erradas. Eu não estou fazendo esse juízo de valor. Mas ficaram 1 ano presos. Sim. 1 ano presos, e os advogados reclamando que eles não tiveram acesso aos autos do inquérito. Veja, nós tivemos casos toda hora aí nas redes sociais, são noticiados, de pessoas de bem, senhoras, senhores, mães de família, que, num ato de desespero, quiseram se matar, tirar a própria vida. E ainda no dia 8, dia 9, nós vimos pessoas jogadas num ginásio que parecia mais um campo de concentração nazista. Com crianças e tudo, né? Com crianças. Né? Então, assim, e sendo maltratadas. Aí depois nós temos uma presidente do STF dizer que os ministros foram lá e foram aplaudidos. Por favor, né? Pelo amor de Deus. Quem aplaudiria isso? É uma judiação, né? É uma judiação. O que a gente vê ali naquele dia, está muito claro isso, tanto que era um replay do Capitólio, do que aconteceu no Capitólio dos Estados Unidos. Então, poxa, eu acho que a direita brasileira, ela tem que ser mais inteligente, né? Mais inteligente. Acontece uma coisa dessas 1 ano, 2 anos antes, no Capitólio dos Estados Unidos. Vira o tamanho da pica que deu lá, a confusão que deu lá e o resultado que deu lá. Vamos fazer algo parecido aqui, o resultado vai ser o mesmo, né? O que faltou foi um mínimo de organização, faltou liderança, na minha visão, né? de alguém falar assim, olha, estamos aqui, e se estourar uma confusão, o nego começou a quebrar coisa, todo mundo que é de bem senta no chão aqui, né? Que nem em alguns países faziam, né? O cara começou a vandalizar as coisas, quem é contra a violência sentava no chão, deixava o cara quebrar a coisa sozinho, a câmera identificava o cara lá, né? Já puxava o nome, CPF, RG do cara, e o cara já ia ser buscado em casa um dia depois, né? Então, assim, falta um pouco dessa malandragem que a esquerda tem. O cara mete uma camisa da seleção brasileira, mete uma camisa de Bolsonaro, né? O esquerdista sem vergonha tem as chaves do reino, abre a porta do reino, né? Vem cá, quebra tudo aqui, ó, com essa camisa do Bolsonaro, e a mídia vai fortalecer a ideia de que foram direita radical que destruiu as coisas. Aí nessa brincadeira, a gente que estava lá ingenuamente, né, pedindo lá nas portas dos quartéis, pedindo lá no próprio em Brasília mesmo, acabou sendo levado preso, amargando aí 1 ano de cadeia, infelizmente por falta de maturidade, não, por inocência, na minha visão.
O brasileiro, ou não é, ele se acostumou a ter liberdade. Sim. E o brasileiro de direita achou que a liberdade dele seria igual ao esquerdista que já invadiu sede do INCRA, Black Bloc, já matou gente, já invadiu o palácio, já quebrou. Então, ele achou que ele indo para as ruas, e não com a intenção de quebrar nada, ele poderia se manifestar. Sim. Mas como você falou, assim, e os comentaristas mais à direita, e sérios, eles sempre já vinham avisando que poderia se repetir o Capitólio, que todo mundo também mostrou que ali foi algo encenado. E lá morreu, né, a menina? E lá morreu gente. Então, assim, talvez essas manifestações de indignação, como foram sempre feitas, devessem ter fugido de Brasília e feito no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, para evitar o que eles quiseram, que é no centro do poder, você criar aquilo ali, para eles justificarem essa sanha autoritária que nós estamos vendo no Brasil. E evitar que eles metessem um rótulo de golpe, né? Sim, porque agora, sim. Inclusive agora em janeiro, o Lula, o presidente, vai fazer a comemoração do primeiro ano da tentativa de golpe, né? E aí, vamos dizer assim, já se consolidou que o que aconteceu naquele dia foi uma tentativa de golpe de Estado, sem ninguém estar com um parafuso no bolso para nada. Rapaz, eu falo hoje de manhã nós conversamos, né? E parece que o fantasma do comunismo estava lá atrapalhando a live, que toda hora a internet ficava ruim. Verdade. E eu lembrei do livro A Revolução dos Bichos. E eu recomendo para você que está aí no Natal, no Ano Novo, vai tirar uma folguinha, né? Conseguiu. Vou botar o link da Amazon no nosso dá uma lidinha no resumo, pelo menos, da Revolução dos Bichos, que vai ser muito claro. Na Revolução dos Bichos tem um momento desse que se é quase uma receita de bolo do que está acontecendo na política hoje. Se cria uma confusão para ter a tomada do poder e subjugar os demais animais. E é o que está acontecendo. E você não pode se opor, porque senão você é o subversivo. Exatamente. É isso que aconteceu. E veja, não há motivos para se comemorar o dia 8 de janeiro. Exatamente. Não há motivos. Quer dizer, e cada vez mais esse globalista que está aí à frente, ele tem mostrado o desprezo que ele tem pela população brasileira. E ainda vem falar em pacificação. Não tem pacificação desse jeito. Mas a pacificação do comunista é o extermínio do outro lado, né? É isso daí, porque, assim, na verdade, ele não tem que comemorar. É um dia que deve ser riscado das nossas agendas. E, na verdade, se a gente pudesse conclamar as pessoas, que cada uma fosse lá na sua cidade, fizesse um minuto de silêncio, uma oração, uma vela, uma rosa, uma cruz, porque muitas pessoas morreram por conta disso daí. Muitas pessoas inocentes ficaram presas e acabaram com a vida delas. Hoje, pessoas vivem através de remédios, né? Com a tornozeleira. E o que é pior, né? É com a tornozeleira e aí vai ter saidinha de Natal agora. O bandido que cometeu atrocidades aí, roubo, assalto, homicídio, vai pra rua, às vezes até sem tornozeleira, e o cara do 8 de janeiro tá lá com a pulseira no pé. E o que a gente vê é que não basta querer comemorar, né? Ele acaba querendo humilhar o alto comando das Forças Armadas, obrigando a uma situação que parece-me ser vexatória. Né? E é lógico, eles são subordinados ao presidente, pode convocar e pronto. Né? Ele vai chamar e tem que ir. Mas, assim, é algo a se lamentar esse momento que nós vivemos na história do Brasil. Pois aí o batom na cueca ali foi tanto, né? Tantas imagens vazaram da conivência de pessoas do governo Lula para a invasão do Congresso, que o coronel Gonçalves Dias balançou no fio até... coronel não, é general, né? General. Gonçalves Dias, ele balançou até o mês de abril, que foi quando ele saiu, né? Mas ele era o chefe do GSI na época lá, estava à frente de tudo. O professor falou aí, deu água lá para uma manifestante, né? Então, quer dizer, é algo muito bem, bem orquestrado por eles, mas que hoje em dia todo mundo tem celular, tem câmera, né? Um fotógrafo profissional mandar o cara chutar a porta, chuta a porta de vidro ali e bate a foto do, né?
poxa, é muito... Aí não é fotojornalismo, né? É ensaio fotográfico. Foi isso que foi feito. Né? É muita, como se diz, tirar onda com a nossa cara, né? Quem assistiu aquilo tudo, quem está assistindo tudo que vem acontecendo até aqui, já viu esse filme, já tá sabendo qual vai ser o final do filme, né? Não é inacreditável as pessoas acreditarem nessa narrativa que o governo quis impor, que a mídia tradicional quis impor. Nós somos da área de segurança. Sim. Eu fiz curso de controle de distúrbios civis. A gente tem policiamento de guardas. A gente sabe que no momento que vai ter uma manifestação dessa magnitude, se reforça o policiamento, se reforça a sede dos palácios para evitar que essas coisas aconteçam. Mas o que eles fizeram? Eles fizeram o contrário. Retiraram o efetivo e deixaram fragilizado. Por quê? Porque era para facilitar. Era o resultado que eles queriam. Era o resultado que eles queriam para ter a narrativa de passar. Porque o que adiantando um pouco, talvez, o que esse governo tem para mostrar que ele fez nesses 2 meses? O que ele tem? Além de taxar, além dos alimentos estarem caros. A geladeira vai subir. A geladeira vai subir. O que esse governo tem para mostrar de resultado? Não tem nada. Tem sim. Desculpa. Tanto ele não tem para mostrar que ele faz questão de toda hora atacar o presidente Bolsonaro. E criar uma polêmica envolvendo o presidente, a esposa do ex-presidente. Exatamente. Se ele não tiver isso, essa muleta, sim, ele não tem o que falar. Exatamente. E também oculta, sem querer, dos olhos mortais, porque o ser humano ele adora uma fofoca de novela, de Big Brother, de Fazenda. Então o cara vai lá, solta umas gracinhas lá na rede social, as pessoas compram aquilo e esquecem. E tem bilhões sendo mandados para fora do país para auxiliar países que não vão pagar essas dívidas de novo, né? Tem dívida sendo perdoada de pessoas que devem bilhões para o Brasil, né? Que devem bilhões à justiça brasileira, né? Eu vou botar aqui, né, o livro A Organização. Até falei para um colega hoje, Malu Gaspar. Anota. Outro livrinho, outra dica aí para fim de ano. Esse é um pouquinho mais grosso, mas onde ela mostra toda a maracutaia, o desvio, o superfaturamento das obras da Odebrecht. Que estão sendo quase todos perdoados agora, dinheiro sendo devolvido. Eu vi aqui agora, antes de vir para cá, para o estúdio, o Toffoli. Sabe quem é o Toffoli? Sim. Advogado do PT. O amigo do amigo do meu pai, o advogado do PT, está perdoando uma dívida de 10 bilhões. Exato. 10 bilhões dos irmãos Joesley Batista, né? Wesley Batista, sei lá o nome desses caras direito. Wesley Safadão, não, né? Não. Então, assim, uma dívida de 10 bilhões. E aí tá taxando todo mundo para poder arrecadar 50 bilhões, né? Então, quer dizer, um contrassenso, né? O furo já é mais de 180 bilhões, né? Aí então, qualquer bilhãozinho de criminoso eu tô perdoando, deixando para lá e não precisa... Dos amigos, né? Dos amigos. É complicado. Então, assim, tá fácil viver no Brasil? Não tá. Que nós tínhamos conversado hoje na nossa live de que já aumentou o número de pessoas pedindo, tirando o seu visto para ir embora. Quem tem qualquer... Tá pegando o seu vistinho, né? Tá dizendo que é português, começa já a falar com sotaque já, e picando a mula para lá, que já começa a falar meio inglês já, para ir para Flórida, né? E tá picando a mula. Quem não pode, né? Dá para ir a pé até aqui, até o Paraguai. Se você começar agora, talvez até o final do ano que vem você chega na divisa com o Paraguai. E esses irmãos Batista aí, Wesley Batista, era Joesley, e eles, junto com o nosso Lula, o Lula, o Maduro, estão nesse esquema aí de uma licitação, de umas vendas de energia da Venezuela para o Brasil, onde o quilo é muito mais caro. Quer dizer, eu fico pensando, você, que foi uma pesquisa, você está arrependido de ter feito L? Está se sentindo trouxa? Desculpa, você foi trouxa. Sim. Porque você que votou no Lula, você foi avisado que isso tudo ia acontecer. E ele também não negou. O cara não tinha plano de governo, porra. É verdade. O senhor falou sobre o Cacete e Planeta lá no começo do nosso programa. Eu lembro que o Cacete e Planeta tinha umas camisetas que eles vendiam muito antigamente, que era assim, vá ao teatro, mas não me leve, né? Só que o produtor que você votou no Lula, ele me arrastou junto. Arrastou a outra metade do país junto, que agora vai ter que pagar por toda a roubalheira que eles estão cometendo, né? Ou seja, ele está aumentando taxação, não é só para bolsonarista, né? Ou não é só para a empresa, como a Jean já falou lá, né? Não, o aumento de imposto é para a empresa, não é para o consumidor. Mas a empresa vai passar para quem?
consumidor, né? É que nem tem lá em São Paulo lá que inventaram lá de botar ônibus de graça no domingo, mas aumentou a taxa, o valor da passagem durante a semana. Não existe almoço grátis, entendeu? Para todo luxo, todo investimento que falam que tem que se fazer, vai ter que tirar de alguém. Quem é a vaca leiteira? O contribuinte, né? No 5º ano de Direito, a gente tinha uma professora meio que, né, casca grossa lá de Direito Tributário. Sim. E eu tinha que estudar bastante, porque haveria uma prova oral em grupo. Era um grupo de estudo e um seria sorteado para fazer a prova oral. Eu já sabia que eu seria o sorteado. Então eu estudei bastante. Ela cobrava muito do livro do Paulo. Tabuada ao vivo. Paulo de Barros Carvalho. Então, assim, eu estou contando essa história porque eu tive que estudar um pouquinho de direito tributário, não que eu saiba muita coisa, até porque no direito tributário existem peculiaridades, mas quem paga imposto não é o empresário, é o consumidor, porque ele repassa. O imposto, na primeira, o empresário recolhe e repassa para o governo. Mas isso entra no cálculo do produto final. Exatamente. E quem paga é o consumidor. O empresário não paga imposto, né? O que ele paga ali... não, mas é ele que está saindo do bolso dele, tá? Mas isso está no custo do produto que ele vai vender. Isso quando ele não reduz até o tamanho do produto, mantém o preço, e você compra aquela caixa de bombom quase vazia e com um bombonzinho desse tamanhozinho, que antigamente era maior, né? Quer dizer, tudo isso é custo que é repassado. Não, mas a caixa de bombom continua o mesmo preço. Não estão nas festas de final de ano, né? Amigos, show, não sei o que lá. Mas não, diminuiu a quantidade que vem dentro da caixa para poder manter o preço e continuar ele repassando para o governo. Exatamente. Vejam, todos os tributos, o que o empresário faz é antecipar o que ele vai recolher. Exatamente. E depois ele faz a compensação. Quem paga é quem consome. Exato. Acorda, não são só o dinheirinho da Shein, não. É tudo. Se as pessoas acharem que caírem no papo da Janja, né? Que nem ela falou que o Elon Musk ficou mais rico por causa dela. Por favor, né? Tem que ter um pouquinho de bom senso. Se mancou. Menos, Janja. Mas assim, isso é o que as pessoas estão sofrendo. Mas diga, como é que a gente fala, que você sempre coloca, a plantação é opcional. A colheita é obrigatória. Exatamente. E aí, com isso aí, lá para abril, foi instalada a CPI, a maldita CPI do golpe, né? Que uma direita pujante no nosso país deixaram o relator ser de esquerda, né? Faltou só deixar dar a CPI toda para a esquerda e falar, faz o que vocês quiserem com o pessoal, né? Lembrando, que essa CPI, ela teve o governo não queria que tivesse CPI de forma alguma. Essa CPI saiu por pressão do deputado lá, André Fernandes, eu acho, lá do Ceará, mais a população que cobrava uma resposta. Até porque que a população cobrava uma resposta? Porque ela queria saber o que aconteceu. Pô, essa não é a natureza do povo brasileiro, de estar ali destruindo o povo de bem, né? De direita, não está destruindo as coisas. Então as pessoas queriam saber o que estava acontecendo, e o governo, igual a CPI da Covid, bagunçou tudo. Eles mais tumultuaram, botaram uma relatora lá, uma senhora que era pau-mandado de um determinado senador, né? Podemos falar muito, né? Porque agora, né, deram cajado para ele. Mas vejam, ela só foi direcionada contra o presidente Bolsonaro, sem prova alguma, sem nada. Agora diz que o MPF conseguiu lá uma imagem, não sei. Cara, é tudo muito... Hoje com inteligência artificial... Você cria... Isso, essa é a questão. Veja, você colocou tudo. Ontem, aquele arqueologista lá que eu te falei, o pastor Rodrigo, né? Ele falou que teve um cara da igreja adventista para a América do Sul, América Latina, que ao assumir foi feita uma transmissão de uma fala dele, ele falando em português, daqui a pouco ele falava espanhol, daqui a pouco ele falava inglês, daqui a pouco ele falava chinês, daqui a pouco ele falava em russo, mas na verdade não era ele. Era só o quê? A inteligência artificial reproduzindo a imagem e a voz dele. Então, assim, muito complicado. E às vezes o conteúdo não era o que ele tinha falado na Exatamente. Então, veja, é muito complicado nos dias de hoje essa questão, essa prova vai ficar muito complicada. Por quê?
Porque quem vai fazer a auditagem disso daí? A auditoria? Sim. Quem vai dizer se é a periciar, Badam né? Palhares, lembra de Badam Palhares. Eu falei isso para os meus alunos outro dia, Badam Palhares, não sabia nem quem era Badam Palhares, mas veja, alguns sabiam, mas assim, são novos, é porque eles são novos, né? Uhum. Mas veja, como é que você vai confiar numa prova hoje, dessa por imagem, que ela pode ser manipulada por inteligência artificial? Sim. Hoje em dia tem ferramentas que conseguem desmascarar isso, né? Mas aí dá muito trabalho. Mas o poder está na mão de quem? Exatamente. Primeiro você condena, depois você prova a sua inocência. Agora você é culpado até que se prove o contrário, né? Essa nova forma de direito que estamos vendo aí. Exato. Né? Então aí temos aqui a CPI do golpe, que para mim foi um fiasco também, realmente foi um show de horrores. Né? Sim. Aí em maio, antes tinha caçado... Não, aqui mostra que em maio foi caçado o Deltan Dallagnol, né? Eu lembro, eu fiquei assim, espantado com a velocidade com que se caçou o mandato do cara. Eu acho sim, acho que também antes, não é? Antes do Deltan, já tinha tido um julgamento do Bolsonaro. Isso, né? Exatamente. Que o Isso, Benedito lá, o Foi em junho. o São Benedito. Foi em 5 de junho. O Deltan o Deltan foi em 16 de maio. O Bolsonaro foi votado em 30 de junho por 5-2. Então, o Deltan, assim, esses caras, eles pagam, não só eles, né? Que nem eu falei hoje de manhã. Me surpreendeu muito uma ex-comentarista da Jovem Pan, acho que é Buna Turlai, e ela era, junto com a Adriles lá, se posicionava como direita. Eu acho que quando a gente fala da New Left, né? A gente também tem uma New Right, assim, que é uma nova direita, uma direita meio para a esquerda. Que se diz de centro, tipo aquele outro apresentador, Paulo Matias, cara que estava com Dória e depois a gente se pegar de direita. São pessoas, Dória, mim, esquerda, são pessoas que querem se passar por direita, porque sabem que a carência do povo brasileiro hoje são pessoas de direita, pelo comportamento de direita, mas no fundo deles mesmo, eles são de esquerda. Então ela criticando o Olavo de Carvalho, e por isso que eu falei assim... O Olavo de Carvalho é basicamente um profeta. Ela criticou o Bolsonaro, criticou o Tarcísio, disse que o Bolsonaro está acabado, que o Bolsonaro está inelegível. Bem, é que ele só está dando as entrevistinhas assim, tipo pro gado dele. Quer dizer, aí você vê o nível das pessoas que querem se colocar como de direita. E repetindo aqui, que eu acho que agora está melhor, a gente tem que ter cuidado com essas pessoas que se colocam de direita, e aferir se elas são de direita mesmo. O menino lá, o Lucas Pavanato, que pediu desculpa por ter ofendido o Olavo. Eu tenho lá minhas dúvidas sempre, porque será que não está pedindo desculpa porque sabe que de repente a onda não acabou, ele quer surfar na onda, que muita gente saiu e ele quer entrar, como a Joyce, como o Frota e outros. E a gente vê que o Deltan Dallagnol e o Moro, eles se colocaram junto com esse grupo, que é da nova direita, vamos colocar assim, mas uma direita mais... Uma direita fake. Na minha visão. Porque assim, eles não queriam dar o golpe, mas eles queriam fazer uma manipulação de informações, colocando-os como salvadores, né? O Napoleão no cavalo branco ali, que iam salvar. É a vaidade que derrubou Lúcifer do céu, né? Aquela velha, já é antigo isso. Então, assim, esses caras hoje, eles viram que o sistema é muito forte. O sistema é forte. E não vai ter dó deles, não. Não vai ter. Eles podem colaborar, ajudar a dar um nó na forca dos outros, mas vai chegar a vez de eles botarem o pescoço deles. E o que acho que tem uma entrevista do Lira para a Globo News, que a jornalista insiste perguntando por que ele não abriu o processo contra o Bolsonaro, e ele fala que existe uma quantidade de fatores que levam a abrir um processo de impeachment, e o Bolsonaro tinha o povo a favor dele. Então, o Bolsonaro hoje, a esquerda tem um grande problema. E talvez eles não estejam ligando para isso, também porque eles não ligam para o país. Sim. Mas prender Bolsonaro será um erro. Eu acho que eles vão pagar para ver. Exatamente. E eu acho que aí é o golpe ou de misericórdia ou início de uma coisa que a gente talvez não tenha controle. Sim. Porque o presidente, aonde vai, inelegível, sem mandato, ele arrasta multidões. Na minha visão, o que eles querem é prender ele por um dia, pelo menos. Ou 24 horas, para depois, numa próxima eleição, poder difamar o cara e falar, mas você já esteve preso, né? Você já foi preso, mas foi 24 horas, não quero saber. Mas você ficou 1 ano preso, não quero saber. Eu e você somos iguais.
E entre iguais, eu sou, né? No empate de 1-1, vai para os pênaltis, né? Você diz mais ou menos como eles fizeram com o Trump lá, né? Exatamente. Trump foi fichado. Pode ser, mas é que eu acho que o sistema aqui, nós estamos nesse revezamento Brasil e Estados Unidos, de bater na direita e ver aonde que vai emplacar. Uma coisa é que nós repetimos o 6 de janeiro aqui no 8 de janeiro. Aí eles estão repetindo agora a inelegibilidade no Colorado do Trump, que deixaram inelegível aqui o Bolsonaro. Mas, assim, eu acho que aqui se está com mais gana de querer desmoralizar, prender, subjugar o povo. E eu não sei qual que vai ser o limite do povo. Eu acho que o limite do povo ele foi totalmente vencido ano passado, na minha visão. Ninguém mais vai querer arriscar o pescocinho, na minha visão, né? Em mais nada daqui para frente, na minha visão. Talvez assim a forma que a direita vai usar para se defender é o que ela tem usado. E, na minha visão, é o boicote, né? O boicote a artistas, o boicote a programa de televisão, entendeu? O abandono, o desprezo de uma parte da população para esses políticos, para esses ministros, né? Quer dizer, ninguém pode me obrigar a adorar ele. Ninguém pode me obrigar a ir no show de Caetano Veloso. Ninguém pode me obrigar a assistir Globo, entendeu? Eu posso desligar minha TV, assistir baixar um filme na internet, ou assistir um streaming, quer dizer, o arroz está 50 conto, pô, eu sou obrigado a comprar, mas eu vou comprar menos. Tem outras coisas que tá caro, eu vou deixar de comprar. Por quê? Vai chegar, é a minha forma de reagir, entendeu? Eles não podem me obrigar a comprar arroz a 50 reais. Você quer ver como é que o povo não tá bobo, não é? Falei que o carro quebrou hoje, né? E aí o guincho veio, me pegou, me deixou naquele posto dos nossos amigos lá na saída do local. E ele comentando o fato que vai acontecer. Ele falou assim, não, a decisão foi uma decisão política. Ele mesmo afirmou, ele falou assim, que a pessoa que deu a decisão afirmou. Não vou citar nomes, não quero entrar nessa seara. Mas ele falou assim, mas ele deixa de observar que recolhe-se imposto, tem famílias aqui empregadas, pessoas que dependem do emprego, pessoas que geram renda e fazem a economia girar, né? E além da conservação e tudo mais. Então, assim, nós estamos chegando no país, eu peguei esse pequeno caso de uma republiqueta para dizer que o governo federal também está cagando para a população, está tomando as decisões deles, ignorando, eu concordo com você, de certa forma, o limite. Mas, para mim, sendo crítico, o limite é na hora que o cinto aperta. Exatamente. Na hora na hora que você vê seu filho ali passando fome, chorando, sem um remédio, sem um médico, e você vê que tudo isso é fruto não só da decisão daqueles que fizeram o L, mas das decisões de um governo que não se preocupa com a população, que quer subjugá-la, que quer escravizá-la, para viver num reino de faz de conta de uma minoria. E governos totalitários, eles são assim. Dá uma olhada em Cuba, dá uma olhada na Venezuela, olha a própria Rússia, olha aqui a Argentina como é que estava, que Fernandes foi para um canto, a Cristina Kirchner foi morar na Itália, todo mundo bem de vida, por quê? Secaram a vaquinha e deixaram o povo na miséria. Ainda manipulando a massa, né? Que eles estão tentando fazer um movimento contra o Milei, como foi feito aqui logo quando o Bolsonaro assumiu. O cara nem assumiu, já disseram que está acontecendo a nazificação da Argentina, o cara nem começou a dar os primeiros passos na Argentina. Mas, assim, na minha concepção, a saída de capital do país, das empresas, tudo isso aí, vai levar também a saída do próprio povo do país, né? Quem tem suas condições de ir para outro país e tal. Inclusive, não são poucos os vídeos na internet que hoje em dia estão orientando a você a para emigrar, né? Quer dizer, você deixar isso aqui, né? Quer dizer, porque está vendo que o país está de ladeira abaixo. O povo vai lutar para retomar o país? Não vai. Na minha visão, o povo, ele simplesmente está seguinte, olha, eles tomaram conta, né? O animal está contaminado, ele vai estar com tétano, né? Ele vai gangrenar até morrer. Os carrapatos que puderem deixar o país, né?
pulem fora ou que vão morrer junto com o animal, né? Porque parece que tudo que é feito do lado de lá é permitido, né? Prende-se inocente, que nós vamos falar aqui, ó, prendeu aqui o cara da Polícia Federal, né, o Silvinei Vasquez, né? Pô, tá preso, saiu, acho que foi hoje que ele foi libertado, né? Ele foi preso aqui, se eu não me engano, em agosto, né? E hoje foi libertado. As perseguições, a censura de rede social. Quando o senhor fala de Cuba, a gente vê pessoas fugindo de Cuba, Sim. né? É uma ilha, o cara faz um barquinho de garrafa PET e tenta chegar na Flórida, né? Eu acho que hoje vai chegar num ponto em que qualquer brasileiro vai chegar lá fora, de qualquer outro país, e vai falar, olha, eu sou um exilado político. Eu tinha um podcast lá no Brasil, eu tinha um jornal, eu comecei a falar, o Monark mesmo é um que foi embora, né? O Alan dos Santos. Então são pessoas que era para poderem criticar qualquer um, né? E não serem tolhidos. Gente que teve sua conta bancária, né, bloqueada. Quer dizer, alimento do cara, o cara vai se alimentar como se ele recebia um salário por ali, né? Das contas bancárias. Quer dizer, a minha visão é que realmente está faltando, o povo não vai ter essa coragem de reagir. Eu espero que eu esteja enganado, tomara a Deus que eu esteja enganado, né? Mas também ele tem o poder de boicotar, de deixar de contribuir, né? De deixar de comprar, de deixar de... E aí a economia cai, por que caiu? Né? Entre safra, é o calor, é ESG, né? Você fala uma coisa, se a gente for analisar assim, aí lembra um pouco do que o Lula disse, né, que para que uma casa tem 3 televisões, mas ele pode comprar uma cortina de 50, 40, 80 mil reais. Sim. A Marilena Kiaui, ela tem Kiaui, ela tem ojeriza a classe média. Porque a classe média, todos os países nós teremos a pobreza, uma parte pobre, uma parte menor rica, com muito dinheiro mais rica, e uma grande massa que deveria estar ali na classe média. Meiuca. Né? E essa classe é uma classe operária, trabalhadora, né? Profissionais e que não liberais. Vota no PT porque tem um pouquinho mais de condição de vida. E o que esses países com viés esquerdistas eles fazem? Eles tentam sempre subnutrir né, essa classe média, diminuindo para que aumente a pobreza, para que eles possam manipular de forma que essa massa aqui de pobres eles se satisfaçam com as migalhas. Sim. E não busquem lutar por um país melhor. Ninguém está falando que é contra pobre aqui antes que alguém pense, mas assim, o que está se falando é que a pessoa que está brigando pelo aumento do Bolsa Família e diz que o Bolsa Família é salário, ela não quer produzir. Exato. E se ela não quer produzir, ela se contenta com aquilo ali. Sim. E às vezes se contenta tanto que nem eu vi uma colega minha falando que precisou de uma pessoa para ajudar a cuidar da mãe dela que passou mal lá no Nordeste e não achava, porque a pessoa falava que já recebia Bolsa Família, e se ela trabalhasse para ajudar essa pessoa, essa mãe dela, ela perderia o Bolsa Família. Então ela preferiu continuar agarrada no Bolsa Família. Sim. Do que trabalhar e ganhar mais para cuidar da mãe da... Essa é uma realidade, a gente já falou isso aqui. As pessoas recebem Bolsa Família ou então seguro-desemprego, elas vão para outro emprego, mas não querem serem formais, porque senão ela perde aquele ajuda ali do Estado. E veja, eu conversando com um amigo, acho que nós comentamos isso aqui num outro podcast, você imagina, Bolsa Família começou lá com Bolsa Gás, Bolsa Educação com Fernando Henrique, depois veio com a unificação lá em 2002, 2003 na verdade, com Lula, são 20 anos. Se você tinha uma família, uma mãe, uma família, com uma criança já naquela época com 5 anos, sim, com 6 anos, hoje se essa criança está com 25, 26 anos, a família vivia do Bolsa Família, continua vivendo, e essa criança, que hoje é um adulto, se não trabalhou, se não se profissionalizou sem nem nada, está vivendo do Bolsa Família também. Veja, isso é matemática. Como é que você vai conseguir sustentar isso? Você não consegue. E a tendência é o quê? Você tem que supertaxar. Exatamente. E aí, como você fala, o agravante o mundo moderno está mais mecanizado, está informatizado, ele precisa de pessoas qualificadas, talvez de menos gente em determinados setores, e você vê que a produção emprega menos, tem menos emprego. E aí, como é que você vai ter menos emprego?
tem menos geração de renda, por quê? Porque como é que você vai depois alimentar essa massa que só tende a crescer? Então é um problema muito grave e isso é incentivado por governos populistas. Veja o que aconteceu lá sempre vamos dizer, né, na Argentina, que é o nosso exemplo mais recente desses erros do socialismo. E o que acontece? Que as pessoas têm que entender. Meu amigo, né, pessoal, tem gente que é contra patrão, que é contra rico, mas é o rico que é o dono da empresa que te arranja emprego, né? Se esse cara fechar a empresa dele e for embora, às vezes o cara é tão rico que ele fala assim, olha, eu vou botar meu dinheiro a juros, né? Falando numa língua popular, eu vou botar meu dinheiro a juros, botar ele numa aplicação aí fora aí, eu não tenho que me esquentar a cabeça com funcionário, com empregado, com taxa, com imposto. Eu só vou chegar lá, botar meu dinheiro no fundo imobiliário, em ações, vou receber dividendos, eu não tenho que esquentar a cabeça com mais nada. Todo mês pinga na minha conta lá, cada 3 meses pinga lá os dividendos de uma empresa. Eu não tenho que me preocupar com você, não. Né? Que se o cliente te arranjar emprego, não, já fechei minha empresa. Vendi ela por 500 milhões e eu ganho de juros por mês aí meus 5, 10 milhões por mês, né? Quer dizer, aí a pessoa demoniza quem é rico, demoniza quem produz, demoniza a classe média, né? E aí sofre as consequências do desemprego, do aumento de preço do produto, porque não tem competição, né? Eu tenho 10 empresas de laticínio aqui. De repente, as 5 fecham e vão embora do país, né? Ou empresa de carro. As empresas que ficaram vão vender mais caro, porque não tem competição, não tem concorrência. Eu vi isso de uma certa forma. São 2 comentários. A gente fala assim: às vezes a pessoa reclama do salário, mas tem que olhar o empregador, porque ele tem que vender, tem que produzir para poder pagar salário. Sim. Às vezes ele não pode, não estou defendendo aqui também, dizendo que não existe exploradores, por favor, né? Claro que existem exploradores de tudo quanto é lado, mas você tem um salário de 1.000, hipoteticamente 1.000, e o cara paga de carga tributária, paga não, ele recolhe de carga tributária que vai jogar no produto, quase 80%. Sim. Então o que ele poderia te dar de aumento, ele tem que lançar de tributo, por quê? Ele faz a antecipação que também não sabe se vai vender. Exatamente. Né? Então assim, para quem ganha muitas vezes é pouco, mas para quem paga é muito. E um outro lado, que eu outro dia estava no supermercado e estava olhando o pessoal que estava no treinamento. A desmotivação das pessoas em querer trabalhar, em querer servir, porque, veja, servir, todos nós, em algum momento, em qualquer emprego que nós estivermos, a gente vai servir alguém. Ninguém está falando de ser serviçal, subserviente, está se falando em servir. Porque quem serve bem, um garçom vai ganhar uma gorjeta, o cliente vai voltar, aquele comércio vai vender. Dona Regina Mares, né? Sim, sim. Entendeu? Então, assim, mas quando você vê a pessoa ali, meio que, se eu ficar empregado tá bom, se eu não ficar também tá bom, porque o governo eu vou lá dar uma choradinha e vou receber, vai ter aquela renda de R$600. Sim. Mas lembrando, eu sempre vou falar isso, o governo não produz nada, o Estado não produz nada. O que o Estado arrecada é fruto de tributo, de imposto do pagador de imposto. Até uma parte do seu próprio salário sai de você mesmo. Né? 27,5%. Exatamente. Né? Então estamos aí acostumados com isso. E aí o que nós vimos durante o ano foi isso aí. Foi imposto, taxação, prisão, né? Caça a Bolsonaro. Bolsonaro caçado 2 vezes, né? 2 vezes. E acho que foi o Segré, né? Falou uma coisa muito interessante. O Bolsonaro realmente é caçado 2 vezes. Caçado com 2 S's e caçado com C cedilha. Né? Ele é caçado literalmente por essa esquerda aí podre que a gente tem no país, que quer demonizar o cara e demonizar o próprio país porque eles não concordam. Agora, sempre lembrando, o atual presidente diz a Justiça Eleitoral que teve 51% de votos. A diferença foram quase 2 milhões de votos. Num país que tem mais de 220 milhões de pessoas. Eu acho que é muito pouco. Né? E o outro candidato, que foi o Jair Bolsonaro, teve 49% de votos. Então, acho que a esquerda deveria pensar melhor, refletir melhor, se realmente pensa em distensionar isso daí, que, sinceramente, não vai distensionar. Isso vai permanecer até 2026. É o que eu penso também, que ele não vai distensionar, né? E aquilo que nós sempre falamos aqui. Existem mecanismos de ganhar-se uma eleição sem o povo
né? A gente já sabe que tem. Inclusive, ele falou que quer ser presidente é de eterno. Entendeu? Então, quer dizer, é eleição sem povo, né? É ministro decidindo o que é legal, alterando a Constituição sem povo, então, indo contra a vontade popular. Então, quer dizer, nós estamos vivendo um momento em que é difícil você afirmar de que, mesmo que o povo reaja, é só ignorar o povo, né? Sim. Mesmo que o povo queira algo diferente, é só ignorar, né? Então, por que não? Porque que nem as eleições na Coreia do Norte, na Venezuela, então, sempre esmagadora maioria de votos, o cara se mantém lá, né? Como disse o Lula, sob o plebiscito do Maduro, vai dar o resultado que o Maduro quiser. Exatamente. Então, é isso que nós temos que ficar atento ao nosso país. O que nós devemos fazer? Cada um que avalie a si mesmo, né? E que decisão tomar para o seu próprio bem e para o bem da sociedade. Como eu falei, a menor unidade do povo é o indivíduo, né? Então, Sim. cada um tem que avaliar as suas decisões já o ano que vem. Eu sempre friso isso, porque a pré-escola, né, nós sempre falamos que a nossa pré-escola na política foi quando nós fomos dirigentes de associação. Era o prezinho lá. Sim, né? sim. Então, quer dizer, as eleições municipais do ano que vem são a sua pré-escola para 2026. Não só como eleitor, mas também como político, se você quiser concorrer, você que é de direita e vai concorrer na seu município, como vereador, como prefeito, entendeu? Meu amigo, está na hora de você ouvir o povo, ouvir a população para a qual você serve, né? O político, ele é o servidor público e ele tem que servir ao público, não se servir do público, né? Porque o que está acontecendo é o contrário, o cara pega o cargo e se serve do público e acha que está no direito dele de se amamentar do público, né? Então é isso que você tem que começar a analisar criticamente seus candidatos daqui para frente, todos eles, desde vereador a senador, a presidente. Esse cara, ele vai servir ao público ou ele vai se servir do público? Porque quem está viajando o mundo todinho, né, em lua de mel, ele não está servindo ao público, está se servindo do público. Né? Exatamente. E para finalizar, nós temos aqui que foi a tragédia mais recente, que foi o ministro da Justiça passando na sabatina para ministro do Supremo com a ajuda da própria direita. É como eu falei, é uma direita fake, pessoas que ficaram o fato de você ser educado não quer dizer que você tem que abrir os dentes para determinadas pessoas. Né? Ontem mesmo eu estava num local que vi uma barata que vinha em minha direção, que foi um grande opositor desrespeitoso, eu simplesmente troquei de caminho, porque eu não quero nem conversa. Então eu acho que você tem que ter essa postura. Sim. Você não precisa ir lá e afrontar a pessoa, querer brigar, mas é só você dar, como diria minha avó, o desprezo. Exatamente. Acho que a gente vai fechando por aqui. Sim, desejar a todos, né, um Feliz Natal, né, que tudo seja bom nesse final de ano, apesar do ano difícil, né? Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. E não esqueça de acionar o sininho ali, que é muito importante. A gente tem visto visualizações aí, né, Noé? De 2.000, 3.000, 4.000. Teve uma de 10.000 visualizações. 15.000. Então a pessoa pode acionar, porque acionando o sininho você nos ajuda, e nos ajudando, com certeza nós vamos produzir um programa cada vez melhor para vocês. Positivo. Um Feliz Natal para todos. A gente volta semana que vem com o nosso Café Conservador Podcast.